Dia de falar sobre saúde mental aqui no nosso Manhã Viva. Afinal, hoje é terça-feira. Hora da entrevista. Olha, quero iniciar aqui a nossa entrevista do dia, né? Trazendo aqui algumas manchetes aqui que vale a pena a gente conferir, né? Mas olha, aqui é do G1, né? Trabalho e Carreira trouxe a manchete: crise de saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Aqui uma crise nacional. Roraima registra 573 afastamentos do trabalho por questões de saúde mental em 2024. Que mais que nós temos aqui? Outras notícias, né? Aqui, olha, muitos sites trazendo manchetes relacionadas à depressão, né? E saúde mental. Portanto, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre a depressão na atualidade, né? Um tema que a gente sempre aborda aqui no nosso Manhã Viva, mas sempre tem novidades sobre a temática, tem novos estudos, tem novas orientações, e hoje quem nos ajuda aqui nessa abordagem especial é a doutora Maria do Socorro Lacerda. Ela é professora da Universidade Federal de Roraima, tem a parceria aqui com o nosso projeto de extensão, a Psicologia nas Ondas do Rádio, em parceria aqui com o nosso Manhã Viva e a Rádio Monte Roraima. Professora, muito bom dia, uma alegria recebê-la novamente. Bom dia, Rejane, é um prazer estar aqui novamente com você. Olha, semana passada era o nosso encontro, né? Não deu certo, mas hoje vamos aqui cumprir o nosso objetivo, que é falar sobre essa temática, né? Como eu trouxe algumas notícias sobre esse tema, né, em destaque em vários noticiários do Brasil, né, várias pesquisas trouxeram a questão do afastamento dos trabalhadores, né, por questões de ansiedade, depressão e tantos outros transtornos mentais. Mas vamos falar especificamente sobre a depressão na atualidade, né? Fala pra gente, quais são os fatores, né, ou os principais fatores aí que contribuem, né, para o aumento, né, de casos da depressão na atualidade? Antes de falar dos fatores, né, e do que contribui, eu acho que é interessante a gente pensar que é preocupante, né? É preocupante e não é recente. Em 2001, a OMS já falava que em 2001, há 23 anos atrás, a depressão era a principal causa de afastamento do trabalho, ganhando de todas as outras doenças, tipo câncer, problemas cardíacos. Já a depressão já se anunciava como uma doença importante, não uma patologia importante, uma patologia mental, né? Uma doença mental. A atualidade nos trouxe, né, um ingrediente a mais, que foi a pandemia, né? A pandemia isolou as pessoas. Então, essa previsão em 2001, né, já tinha uma previsão, né, não muito positiva, né, com relação... Não era nem previsão, já era um dado. Já era um dado, né? Verdade. Já identificado, né? E aí, assim, se há 23 anos atrás isso já era a um maior dado causa, comprovado, né? Comprovada a maior causa de afastamento do trabalho, né, de perdas econômicas. 23 anos depois, somada à pandemia, a gente tem, na atualidade, um problema muito mais grave, né? A gente sabe que a pandemia aflorou, né? Deixou as pessoas muito mais, com muito mais disposição, no sentido ruim, para ter uma crise depressiva por vários fatores, inclusive o afastamento do trabalho, né? Questões financeiras é uma das questões que podem. Preocupação, né? As pessoas se viram afastadas do trabalho, muitas desempregadas. Isso aflorou em muitas pessoas a depressão. Na atualidade, a gente ainda tem um outro fator que eu acho que
esse ano a gente vai discutir bastante, que são as redes sociais. É Nas redes mesmo. sociais, Então todo já mundo temos aí, feliz. já temos a pandemia, que esse aumento da depressão já Sim, é um reflexo também da também. pandemia, e temos também a questão do acesso desequilibrado às redes Sim, as sociais. redes sociais, muita exposição, Uhum. na grande maioria de felicidade. Claro que tem exposição também de sofrimento, né? Sim, E muitas vezes essa exposição de sofrimento é mal acatada nas redes sociais por haters, né? As pessoas ficam acusando a pessoa que está na rede social, lamentando. E isso agrava a condição da pessoa, né? uhum. Os dois polos são complicadíssimos, né? Tanto a felicidade extrema quanto a, aquela denúncia, aquele pedido de socorro. Na verdade, é um É, pedido de e é socorro, muito né? comum, né, a gente ver as pessoas Sim, postando, né, fazendo posts assim de frases sim, negativas, imagens negativas. Isso sim. já são sinais. Pode ser. Uhum. A gente também não pode. Pode ser dependendo da constância, do quanto Hum, aquela pessoa se mostre apática, porque a apatia é um dos sinais emocionais, né, uhum. de que o sujeito pode estar em depressão ou no início de um quadro de depressão, mas também não quer dizer que a pessoa porque tem Postou pessoas aquilo, só porque está com postou já está depressão. com depressão, né? Uhum. Senão a gente também amplia uma coisa e pode achar que tudo é depressão e não é, porque a depressão sempre existiu, Sim, né? Quando Freud cria a psicanálise, a depressão não se chamava depressão, era melancolia, sim. né? Tem um texto famoso, Luto e Melancolia, já era o que a gente tem hoje como depressão, né? Então ela sempre existiu. Só que a vida moderna, as exigências da vida moderna, né, foram exacerbando mais a nossa incapacidade de sofrer. Nós somos proibidos de sofrer, de chorar. Coisa que no passado era natural, as pessoas lamentavam e choravam com mais facilidade. Hoje, a gente não pode se mostrar É sinônimo frágil, de de fraqueza, né? fraqueza. Isso, para uma pessoa que já está suscetível a um sentimento de angústia, de depressão, isso aumenta a carga porque ela se exige mais, né? Então, a gente tem na vida moderna e, portanto, na atualidade, um grau de exigência maior para a felicidade. A gente não pode viver exigindo êxito e felicidade plena o tempo inteiro, porque a vida não é de êxito e felicidade plena, a vida é de altos e baixos. E aí a pessoa em depressão se cobra mais, se sente menos importante, menos valorizado, né? Se as pessoas no entorno não forem, não acatarem, não acolherem esse sentimento dela com compreensão, pode Uhum. agravar, né? Por exemplo, dizer que é uma bobagem aquilo que a pessoa está dizendo, porque para ela não é bobagem. O sofrimento daquela pessoa, por mais que o outro ache que aquilo é uma coisa simples, para o sujeito que está em depressão, aquilo não é E a simples. senhora já trouxe uma questão que é de como nós e como a sociedade lida, né, e vê a Sim, depressão, né? A senhora acha que ainda tem muito, apesar da gente ter, eu acho que na atualidade não temos falado muito sobre esse assunto, sim. né? E não só, né, de maneira, eu sei que esse tema é abordado de maneiras no senso comum, mas Uhum, também, como nunca nós estamos vendo, sim. abordar de maneira séria, com profissionais mesmo competentes, com profissionais que estudam esse adoecimento mental, mas ainda tem os estigmas, né? Isso ainda impacta muito, né? Bastante. É uma doença mental, né? Como qualquer doença mental, o sujeito deprimido é um sujeito que está, eh, que não está naquele entorno do sujeito produtivo, né? A Uhum. depender do grau da depressão, pior ainda, porque o sujeito vai estar afastado do trabalho, eh, em casa com a família muito triste, né? A vida sendo vista de forma sempre muito negativa. Essa é uma pessoa que geralmente as pessoas não querem por perto, né? Então o Uhum. estigma existe e vai sempre existir. Agora, o lado bom que você falou é que, como é uma patologia que
se exacerbou, a gente também tem muito mais estudo, muito mais alternativas, né, de suporte, medicamentosa e de outras formas de tratamento, né? Então, isso, de certa forma, faz com que aquilo tenha mais visibilidade, né? Sem sensacionalismo, né? Eu acho que a gente Exatamente. não pode tornar uma coisa sensacionalista, mas a gente tem que dar importância. Temos que naturalizar esse tema nos nossos ambientes onde a gente convive, por exemplo, na Sim, família, nas igrejas, na sim, escola, sim, mas não sim. sensacionalizar, né? É, de Sensacionalizar. uma forma para a pessoa se sentir à vontade para Para discutir, falar, né? para falar, dizer, olha, eu tenho depressão, porque depressão não tem cura, Uhum, né? Ela vai voltar. sim. Se você não tiver no teu entorno o suporte necessário, medicamentoso, né? Se precisar de um psiquiatra, tem que ter um bom psiquiatra lhe acompanhando, Uhum, psicoterapêutico, outras alternativas sociais na igreja, sim. que dão suporte, porque a pessoa tem que entender o seu funcionamento. Uhum, Porque quando ela começar a perceber que ela já está ficando mais triste, mais uhum. apática, ela já Já é sabe, um sinal de alerta. é, Opa, deixa eu me cuidar. ela já sabe que ela pode estar próximo de uma próxima crise. Uhum, Isso é muito importante o deprimido saber, certo. né? Uhum, Uma das primeiras coisas que os psiquiatras dizem é isso, olha, não tem cura, mas tem controle. sim. E aí você pode viver muito bem, Uhum, uhum. passar anos, décadas sem ter uma nova crise. Agora, não pode achar que está curado, porque Exatamente. não está. A arte, os artistas, eles acabam que com o impacto, né, da vida deles, impactando também, o trabalho deles Sim, impactam na nossa vida, né? Por exemplo, o Whindersson Nunes, né, foi internado agora recentemente. sim, Temos outras pessoas que também, né, com o tempo, né, falaram abertamente sobre o tema. Por exemplo, Chico Anísio, a vida toda ele tomou remédio para a sim, depressão, né? E ele sim, falou isso numa entrevista sim. e ele era uma pessoa super produtiva, Uhum, mas a gente não tinha essa consciência que ele tinha sim, acompanhamento, né, sim, medicamentoso, terapêutico, sim, né, para essa questão. sim. A gente precisa falar sobre isso. A senhora Falar. trouxe essa questão aí, de você ter consciência que você vai precisar de apoio, Sim, suporte a vida toda. sim. Olha, o que o Whindersson Nunes fez recentemente, que foi decidir se internar Uhum. e publicar Sim, isso, e mostrar para as pessoas, é muito é corajoso. muito. O É, Whindersson Nunes é um caso de uma pessoa muito corajosa. Ele sempre exatamente. falou e ele sempre diz que ele tem crises depressivas, né? Não só ele, mas ele é uma pessoa que mostra muito mais. Isso muitas vezes é visto como negativo, mas não Não é. é, A eu gente também. precisa desses Uhum, modelos, né? exatamente. Para que a gente não ache que isso é uma doença só do pobre, da pessoa com menos condição Exatamente. financeira. Não é. É de qualquer pessoa, porque é uma doença da E alma. a gente ouve até isso, né, professora Maria do Socorro? As pessoas dizem, isso é doença de quem não tem o que Sim, fazer. sim, Como assim, gente, sim, né? Tem muita gente que tem o sim, que fazer sim, e adoece, né? sim. Aproveitar que nosso tempo já está quase terminando aqui, passa muito rápido esse Muito bate-papo, rápido. né? É. Mas é uma série que eu gosto muito, que aborda essa temática muito, de uma forma que me tocou bastante, eu vou deixar aqui como sugestão para os ouvintes, On the Time, né? Uhum, Que conta uma história de uma família cubana, né, vivendo na América. E a mãe vive a mãe, né, a filha e dois netos, né? Então ela desenvolveu, né, devido à vivência na guerra, ela ficou com depressão e ansiedade, né? sim, E aí ela buscou apoio, apesar da contrariedade da mãe, que dizia que cubano não adoece mentalmente, mas ela buscou ajuda de sim, terapia, ajuda medicamentosa. E ela
parou de fazer, né, dessas ajudas. E aí ela entrou numa depressão tão profunda que até a mãe, que era contrária a os tratamentos, viu o quanto que aquilo era difícil, que a filha dela não conseguiria sozinha, com essas expressões de que eu sou forte, eu consigo sozinha, a minha fé vai me ajudar a superar essa doença. Não funciona. Não, isso é muito importante que você acabou de falar. Essa autoajuda não ajuda ninguém. Autoajuda pode mascarar. Uma pessoa com depressão, ela não pode ouvir que ela é forte, que ela pode sair da crise, porque ela não pode, ela vai precisar. Em alguns casos, ela vai precisar ser medicalizada e não tem problema, desde que ela seja bem acompanhada. Agora, o processo terapêutico é necessário, não é só a medicalização, porque tem que encontrar o motivo daquela dor. É uma dor que tem, né, uma dor da alma interna. A pessoa tem que encontrar para viver melhor com essa dor, né? Não vai curar a dor, não vai curar a depressão, mas vai viver melhor. Porque ela vai entender o funcionamento dela. E vai aprender também a identificar os gatilhos, né, que podem ocasionar as crises. Sim. E aí as crises vão ficar cada vez mais espaçadas. A pessoa vai ter uma vida muito produtiva. Chico Anísio é um caso. Exatamente. Né? Quem via Chico Anísio jamais podia imaginar que ele tinha depressão. Exatamente. Porque tinha um bom suporte, né? Era uma pessoa que tinha uma vontade muito grande de viver, né? Mas isso precisa de ajuda. Né? Não é só a pessoa... Porque vontade de viver todas as pessoas têm, mesmo as pessoas muito deprimidas. Só que algumas pessoas não vão conseguir sem a ajuda de outros. Exatamente. Então, já falamos aí da melancolia, da falta de, às vezes, levantar da cama, né? Do choro. Tudo isso são sintomas que a gente tem que prestar atenção. Tem. Tem e tem que... Só para dar um exemplo bem rápido, eu convivi com crianças que faziam tratamento de câncer e uma vez uma mãe me disse, olha, o bebê dela nasceu com um problema ortopédico. Ela entrou numa crise depressiva que ela passou, segundo ela, passou um mês catatônica. Num canto, ela não se alimentava, as pessoas alimentavam ela, não tomava banho. Aí um dia ela desperta e diz, não, meu filho precisa de mim. E ela consegue, e aí depois ela foi buscar ajuda. Porque aquele bebê aí a depressão pós-parto, Sim, né? exatamente. Junto com, que é uma outra especificidade da depressão, né? Mas a gente precisa entender que essas pessoas precisam de muita ajuda, de muita compreensão. Não é passar a mão na cabeça e achar que aquela pessoa não precisa enfrentar. Ela precisa enfrentar. Exatamente. Mas na terapia. Né? Com o suporte profissional. Perfeito. Qual a mensagem que a senhora deixa aqui para as pessoas que estão enfrentando a depressão e para aqueles que desejam ajudar alguém que esteja passando por isso? Pois é, para quem está enfrentando a depressão, que busque ajuda. Nada de autoajuda que não funciona, gente. Não. Pode até, né, dar uma mascarada, mas não vai ser a longo prazo. Que busque ajuda, que não tenha medo. Receio. Ajuda profissional mesmo, é psiquiatra, é psicoterapeuta. Mas primeiro pegue um amigo. Toda pessoa tem um grande amigo, alguém... Né, às vezes até uma pessoa para acompanhar, para ir até num profissional que às vezes não consegue sozinho. Né? Um amigo para desabafar e daí esse amigo talvez dá uma ajuda. Porque às vezes a pessoa não tem condição de buscar ajuda sozinho, Exatamente, né? isso. Precisa de alguém. E para as pessoas que estão no entorno, que compreenda, não minimize, não transforme também aquela pessoa num cristalzinho que não pode ser. Eu percebo isso porque também. Porque isso pode ser ruim para ela. Isso é ruim para a pessoa, né? É verdade. Mas veja que aquela pessoa tem potencial, né? Que para além, ela não é uma depressão. Para além da depressão, tem ali um sujeito ser humano. Que pode encontrar uma forma de viver com a depressão, apesar da depressão. Perfeitamente. Obrigada pela participação. É sempre um grande aprendizado a sua presença aqui no nosso Manhã Viva, professora Maria do Socorro. Eu que agradeço. É um dia muito feliz sempre que eu venho aqui, porque esse bate-papo me
fortalece naquilo que eu gosto tanto de fazer, que é a psicologia. É cuidar, ajudar na saúde mental da nossa sociedade, né? Sim, obrigada mais uma vez. Até o próximo mês. Até o próximo mês. Descontração, informação e muita música.